Estamos entrevistando aqui uma entrevista histórica da vereadora eleita domingo último, a Maria do Carmo Ferro Campiolo. Você não usa o sobrenome Ferro? Uso. Ah, usa? Eu uso todo. Então nós vamos captar dela aqui, sugar dela aqui, tudo que a gente puder, para que os nossos internautas aí do blog possam saber que tipo de vereadora ela vai ser lá na Câmara. Mas deixa eu fechar a boca. Eu estou igual o Fausto Silva, falo mais que o entrevistado. Primeiramente, Maria do Carmo, gostaria que você se apresentasse aos internautas, falando assim, tudo que você quiser sobre a tua vida, desde que você nasceu. Tá jóia. Fique à vontade, hein? Tá bom, obrigada. Eu sou Maria do Carmo Ferro Campiolo, nasci no interior do estado de São Paulo, cidade de Bocaina. Meu pai... norte de São Paulo. Bem no centro do estado de São Paulo. Sim. Pegar o mapinha, pôr o pincelzinho ali no centro, é ali. Pertinho de Jaú, Araraquara, naquela rodovia. Meu pai sempre foi um trabalhador rural. Meu pai nunca teve um carro, ele sempre teve charrete, tá? Minha mãe, Olga, então já falou você joga no meu time, eu tive uma infância assim. Eu falo assim, sempre com muita fartura de comida, porque meu pai, como tinha terra, tinha animais, não é? Galinha, porcos e tal. E ele trabalhava na terra? Trabalhava, sempre. Então, sempre. E eu falo assim, mas nunca em abundância de brinquedos, casas de luxo, nada disso. A gente tem uma origem muito simples. Você se considera, então, de uma família de gente simples, da lavoura, sim, como a maioria dos brasileiros? E como um grande número de pessoas aqui de Rolândia, né? Aleluia, eu falo que trabalho com terra, tudo, né? Você fala com orgulho, né? Eu falo. Eu também, Nossa, tenho orgulho do meu passado. Eu Um também. pé na lavoura, outro na cidade, né? E dentro da minha casa, eu sou a caçula, como todo mundo diz, e na minha região a gente fala raspa do tacho. Ah, sim, raspa do tacho. Porque o irmão mais próximo a mim, a gente tem 10 anos de diferença. Eu tenho 54, ele tem 64. Eu tenho uma irmã de 82 Olha, entregou anos. a idade, coisa difícil das mulheres entregarem, né? Não, mas isso é um orgulho, é vivência, não é? É aprendizado. E esses dias até conversando com uma senhora, dona Alice, uma japonesa, ela estava falando, Maria do Carmo, eu tenho 83 anos, eu não paro de aprender. Ela falou, não paro de aprender e não paro de fazer amigos. É o que estava acontecendo aqui, que você acabou de me apresentar como uma nova amiga, não é? Isso. E é isso que enriquece a nossa vida, não é? É isso que traz a essência do que nós somos, né? Um ser social, um ser de comunidade, um ser... E aí depois como o outro. você fez o primário lá mesmo? Fiz o primário lá, o segundo, o colegial já fiz na cidade vizinha, porque na época que eu fiz já era o curso técnico. Qual a cidade vizinha lá? Jaú. Jaú. Terra dos Lovato. Isso, aqui de de lá. De Jaú. Ó, só abrindo um parênteses, o Atílio Lovato, de quem eu tive o prazer de captar uma entrevista, poucos meses antes da morte dele, ele é pai do Paulinho Lovato, deve ser amigo vosso, dos Campiolo, dos de Paula. Ele me contou há pouco tempo antes da morte dele, ele morreu agora há poucos meses. Ele veio trazendo gado e cavalos a pé, montado em cavalo, tocando gado de Jaú até aqui em Rolândia. Nossa, e veio trazer esse gado ali no Bartira. Mas continua. Aí você fez o colegial lá. Fiz em colegial na cidade Jaú. vizinha. Como muitos jovens saem daqui e iam para Londrina, né? Minhas filhas fizeram isso. Depois de Jaú, fui fazer faculdade em Bauru, onde eu conheci meu marido, que é o Dário Luiz Campiolo. Bauru, lugar quente. É. Cidade quente, né? Onde eu conheci, daí nos casamos, morei no Mato Grosso, morei em Limeira e daí estou morando aqui em Rolândia há muitos anos. E eu falo, e daqui é pra Tumba, né? Eu tenho parente em Limeira, você não deve conhecer, ele era plantador de laranja. Sim. Otacílio Ruiz Maldonado. Não. Vai falando aí que eu Lá tive vou muita atender a amizade com a campainha. família Simonetti. Vai falando aí agora da faculdade que eu vou atender uma campainha Tá aqui. joia. Vai falar. Aí eu fiz faculdade de psicologia, não terminei. Aí quando mudei para o Mato Grosso, fiz faculdade de pedagogia lá. E vinha terminar depois pela UFPR aqui em Apucarana, extensão da faculdade de Curitiba. E trabalho na escola Vitório Franklin, onde estou ali desde que foi municipalizada. É uma escola muito boa, de um comprometimento de todos ali dentro, famílias, pais, aí os professores, alunos, um conjunto que fortalece muito a escola. E a gente tem muito orgulho
e a gente se sente pertencente à escola, né? É aquilo que eu falei para muitas pessoas. Muitas vezes a gente passa e fala para os outros, olha, essa é a minha escola, como se ela fosse uma escola realmente minha, mas ela é minha enquanto me pertence, mas ela é um órgão público que pertence a todos da comunidade. Desculpa atrapalhar aqui. Não, eu falo assim, é que a gente tem que trabalhar muito com todos, e eu acho que com a população de uma maneira geral, é esse pertencimento, nós pertencemos à cidade de Rolândia. E pertencendo a ela, nós queremos o bem para essa cidade, e nós vamos fazer o bem. E é nesse sentido que a gente tem que ser fortalecido. E não no sentido, ai que cidade ruim, ai que cidade... Eu falo, fiquei muito triste uma época onde tinham pessoas que começaram a pôr adesivo, que a cidade era mal cheirosa. Eu falei, a gente não quer nunca divulgar algo ruim, pelo contrário, a gente quer se sobressair por algo bom, alguma coisa que a gente faça em benefício do outro, alguma coisa próspera, e não o contrário, né? Maria do Carmo, você falou sobre você estava falando sobre a sua biografia, você chegou na faculdade, né? Lá você conheceu o Dário, em Bauru. Isso. Então, agora me fala, você é formada em letras? Não, eu sou formada em pedagogia, não, eu continuei, é que você perdeu um pouquinho que você saiu. Eu fiz pedagogia pela UFTR Extensão em Apucarana, aqui. Então eu fiz pedagogia, acabei Mas o casamento foi lá em Bauru? Foi em Bocaina, na minha cidade. Sim, mas isso. O namoro foi em Bauru. Bauru. O Dário é formado em engenharia... Mecânica em Bauru. Mecânica em Bauru. Beleza. Bom, aí vocês casaram, vieram morar em Rolândia, não? Como é que não, morei em Rondonópolis, 2 anos, minha filha mais velha... Lugar quente, menina. Minha filha mais velha nasceu lá. Eu passei por Rondonópolis em 1981, de ônibus. Não fiquei com vontade de descer não, viu? Era no mês de julho, a temperatura estava 40 graus no mês de julho. Ô lugarzinho quente, fala aí, é quente, né? É quente, mas era uma cidade na época assim, muito próspera. Você via assim, tudo que as pessoas montavam, era uma loja, um restaurante, era uma... Ia pra frente, né? crescia. É entroncamento, né? E era a segunda maior cidade do Mato Grosso, né? Olha. E da separação, Mato Grosso do Sul, do Norte, né? E aí o Dário trabalhou com o que lá? O Dário trabalhava numa empreiteira, a Codrasa. No ramo dele? No ramo dele. Depois ele foi para Klepper Weber e acabamos vindo depois para cá, né? Olha. Trabalhou em Limeira, na Polienca, Citrosul, Polienca. E você sempre lecionando? Sempre como professora. Rondonópolis, em Rondonópolis como professora na PAI de lá. Tanto que na época, quando eu mudei para cá, eu fui procurar emprego na PAI, aqui já era estado. Já não existia aquele outro contrato, porque é um estado que estava à frente de outros, né? Você sempre lecionando? Sempre lecionando, sempre lecionando. Nesse tempo todo, após a tua formatura, nunca parou de lecionar? Não, parei quando minhas meninas nasceram. Quando a Graziela nasceu, eu fiquei 2 anos, que foi o período também que eu mudei de Rondonópolis para Limeira. Depois, quando a Marcela, minha segunda filha, nasceu, também fiquei 2 anos, parei, daí vim mudar para cá. E eu falo assim, minha vida é muito aquela música, recomeçar de novo, né? E o teu sogro? Teu sogro não era gente boa não, né? Ele era ótimo, meu amigo, pessoa. Meu amigo, Desidério Campiolo. É o Desidério. Ele era cantador de música caipira, tocava viola e dançava catira. Isso mesmo. Eu e o Horácio Negrão temos uma história boa do Desidério Campiolo. Eu era vereador junto com o Horácio Negrão, a gente em cima... O Horácio Negrão depois virou parente vosso, né? Isso, cunhado. Aí eu e o Horácio Negrão em cima do palanque, junto com o Perazolo e tal, e passou o pessoal da catira, e o sogro dela, o Desidério Campiolo, junto, né? Aí eles pararam para dançar ali, catira. Tinha uma música do lado ali, no próprio palanque, gerou ali a música da catira, começaram a dançar. Menina, não é que o sapato do Desidério soltou a sola? E aí ele, para não mostrar para o público que a sola estava abrindo para baixo, ele foi arrastando o pé. E eu e Horácio rindo assim. Mas ele era muito querido. Era uma pessoa muito foi vereador em Rolândia, Desidério, né? Acho que 2 mandatos. E eu recebi ontem de um primo que trouxe o cartãozinho dele de vereador da Câmara. Até eu quero plastificar. Eu quero publicar no meu blog. Eu tenho. Você dá um jeito de tirar uma cópia lá e mandar para mim. Eu quero publicar. Outra coisa que eu também plastifiquei, que quando meu sogro faleceu, né, na divisão das coisas, eu fiquei com uma peça que era dele, da minha primeira... Não foi aquele sapato que soltou a sola, não? Não. É uma cristaleirinha, né, e limpando, eu achei um papelzinho da eleição dele. E ele colocou, né, vote... Como que é?
vote em campiolo, como é? Tem miolo, Não, use use o o miolo, vote no Em campiolo, campiolo, né? E a gente achava que era folclore, e o Dário sempre contava, todo mundo sempre contava. E eu plastifiquei, aí mostrei para minhas meninas, mãe, eu achava que isso era brincadeira, então foi verdade. Então a gente tem isso Você guardado tem um ali cunhado também. que puxou pro teu sogro, né? O Damaso, O que Damaso, ele canta, gosta de tocar violão, né? Isso, muito, muito. Faz muito. tempo que eu não vejo o Damaso. E os Tá por meninos aqui? dele, está assim, e os meninos dele também. O Damazinho. O Damaso e o era Pedro. assim com a gente, viu? Ai, ele é gente O muito Desidério também, uma época, ele era muito amigo do grupo do Perazzolo. Eu sou fãzona dele, eu falo, ele tá de De cavanhaque, quem? ele tá lindo, o Damaso. Eu Ah, falo, o Damaso. nossa, mas que lindo! O Damaso Andréia, cunhada, ele nossa, já é gente. mais, assim, mais pra boemia, né? Igual o Desidério. Gosta Rodada do de violão, rodada de violão, uma cantar. cervejinha e conversa sobre política. Ele é bem político, né? Aham. Já foi candidato a vereador Já também. foi também uma vez. Bom, aí então você casou, duas filhas? 2 filhas eu tenho. Estão morando aqui em Rolândia. A minha mais velha não. Hoje minha mais velha tá morando na Bélgica, em Olha. Bruxelas. Um motivo a mais para viajar então para Europa? Ai, se Deus quiser, Igual né? os antigos falavam, para Europa fora? As Europa, As Europa E fora. a minha pequena, eu falo pequena, né? Porque é a minha mais nova, mora em Curitiba, se formou, é médica. Aí, trabalha Maria do lá. Carmo, você já viu que você estava assim meio nervosa no começo, você já viu que você está entre família, né? Em casa. Amigos, você não era amiga nossa, mas você vê, o teu sogro já era amigo meu e do Muito meu antigo, pai né? há 35, 40 anos atrás. De saudosa memória, né? Faz muita falta. Toda vez que eu encontrava o saudoso Desidério Campiolo, era sempre um abraço, né? E sempre uma conversa, algum comentário sobre política. Então são pessoas que fazem falta, né? E o Otacílio Campiolo, advogado, né? Formado depois já de adulto, né? Agricultor e cafeicultor de primeira grandeza na região do Bartira. O Campiolo tem orgulho de dizer que é do Bartira, né? O Otacílio. As melhores, meu pai falava, as melhores terras de Rolândia. E eu fui pedir voto também lá no Bartira, né, andando por lá, e aí muitas pessoas, né, aí perguntaram, e eu falei, meu sogro, né, o irmão dele, puxa, então você é conhecida. Tava em casa, né? Os Liberati. E a gente vê, assim, bastante respeito, né? Eles eram tudo. vizinhos dos Liberati lá, né? Sim. E eu falo, trabalharam bastante, né? A gente Nossa. desbravou isso aqui, né? Eu falo, é um orgulho, são né? pessoas que, o Otacílio ainda está aí entre nós, Isso. né? São pessoas que podem falar, como eu posso falar, sobre do potencial de Rolândia, do Norte do Paraná, as nossas terras, as melhores terras do mundo, o melhor clima, as melhores águas, né? Então, eu sou bastante bairrista e estou vendo que você também é. Sou. Você A gente nasceu, defende e gosta nasceu daqui. lá em Bocaina. Bocaina, mas já pegou amor pela Nossa, terra roxa? sempre, A terra lá é roxa sempre. também. Não, é mais aí, ó, tem um pedaço assim mais escuro, mas não se compara aqui. Nossa, não se compara. Mais Então, areia, né? mas vamos agora falar sobre política. Sim. Foi a primeira eleição sua que você Sim. participou e já com vitória na primeira. Muita alegria, Nossa, foi muito, muito, você muito, ficou muito muito. feliz, né? Saber que tem Fiquei. tantos amigos assim. Nossa, a gente fica, Conta e aí eu falo como é que assim, foi a emoção. pela confiança que as pessoas depositaram, né? E eu falo, isso é uma responsabilidade muito grande, Muito. não é? Eu falo assim, a gente vai estar representando um grande número de pessoas e Você chorou eu quero mais dar o ou melhor. riu mais ou chorou mais? Ai, as duas coisas. Assim, é uma emoção única, né? E não Já é contagiante. bebemoraram ou vamos bebemorar mais tarde? Eu não eu não tomo muito, eu gosto só da Mas já batidinha. festaram, né? Já teve, fiquei sabendo, já teve um churrasquinho, né? Me contaram ontem. Já teve uma. Eu não fui convidado, mas teve, viu, gente? Fiquei sabendo. Não, a gente já fez alguma coisinha assim, mas eu Viu, quero Maria do fazer Carmo? Eu muita fui eleito gente ainda. 2 vezes vereador e na minha primeira vitória, em 1982, eu fiquei muito, mas muito, muito feliz. Não é por causa do dinheiro. O dinheiro é bom, todo mundo gosta, né? Mas eu fiquei feliz de saber que eu tive todos aqueles amigos que acreditaram em mim. Então aquilo me deu uma alegria. É muito grande. Eu chorei, viu? Chorei. E o que eu estou muito. fazendo agora, eu comecei ontem, eu estou fazendo o meu caminho inverso. Eu fiz um primeiro caminho pedindo. Agora eu estou indo nas casas fazendo o caminho inverso. Não de todos, né? Agradecer.
Muitos Não a gente vai não, dar, não vai dar. e muitos a gente não Você sabe. não vai saber quem mas votou em algumas você. pessoas muito pontuais. Então eu falo assim, a Preta, que foi a primeira pessoa com que eu A falei. Ivone, minha vizinha? Eu falo assim, a primeira pessoa que eu Ó, a falei, Ivone vou ficou sair, firme com você, viu? Ficou É. sim. Eu falo assim, e aí outra família, a Helena, aí você pega a Dalva, e você pega, sabe, a professora Lucimara, a professora Silvia. Então você vai pegando pessoas Maria do que Carmo, dessa marcaram. vez